os caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação. Pessoal, quantos milhares, milhões de brasileiros estão por esse mundão afora, né? Somos mais de 220 países pelo mundo e tem brasileiro na América do Norte, aqui na América do Sul, Latina, no Caribe, na África, na Europa, na Ásia, por todo lado, Oceania. E hoje estamos com dois convidados, amigos de muitos e muitos anos. Marden Couto, prazer, Marden, você está aqui no nosso programa Minas Turismo Gerais. Obrigado, Sérgio Moreira. Quanto tempo e que bom estar aqui, viu? Obrigado. Amizade de muitos anos. Pelo menos uns 20 anos, né? Por baixo. Um pouquinho, né? Luana Bastos, um prazer. Luana, você está também aqui no nosso programa para a gente falar bastante sobre esse projeto que vocês têm lá na Europa. Isso aí, eu que agradeço e vamos embora falar da Travessia e Cidadania, que a gente faz assessoria para reconhecimento, né, de cidadanias portuguesa, espanhola e italiana. Pessoal, os dois moravam aqui em Belo Horizonte e 5 anos por morar em Portugal. A partir daí, começaram a ser, vamos dizer, os embaixadores dos mineiros, dos brasileiros, lá na terra lusitana. É isso, Martin? Isso aí, eu tenho uma honra, né, de falar que eu não sou brasileiro, eu sou mineiro, né? Estamos lá sempre promovendo Minas Gerais lá para os portugueses e recebendo também os mineiros, né, que visitam Portugal também. Então, é uma honra, né, fazer esse trabalho, essa ligação entre Portugal e Minas Gerais, né? Eu sempre falo que Minas são muitos e mineiro tem para todo lado. Onde você vai, você vê a bandeirinha de Minas, do Brasil, vai para cá, trem doido. Já na hora que você chega em algum país desse mundo, você já sabe que tem mineiro. Isso acontece demais lá na Europa, porque vocês têm andado, né, Luana e Marden? Demais a conta. E além de muito brasileiro, tem muito mineiro. Principalmente lá em Setúbal, né, que é a cidade que a gente escolheu para morar. A gente chegou lá há 3 anos e meio e fomos viajar, né, para ver onde realmente que a gente ia querer ficar. E nós escolhemos Setúbal, que é uma cidade maravilhosa, ali do ladinho de Lisboa, fica 40 minutos. E tem muito mineiro lá, né? A gente, inclusive, já fez várias amizades. Muito mineiro, muito Belo Horizontino também. E para o pessoal, Setúbal fica a quantos quilômetros de Lisboa? Fica 40 quilômetros, 40 pertinho. minutos. Sim, é do outro lado ali do Rio Tejo, né? Atravessou a ponte. Atravessou a ponte, já chegou. Eu fui lá uma vez a Portugal, lá em Lisboa, e fui ali no Estoril, do lado lá. Sintra, Cascais. Sintra, Cascais. Fui lá Uma no região muito bonita também bacana. ali, né? Você que está nos assistindo aí, o Minas Turismo Gerais, entra no canal Sérgio Moreira nas Gerais, inscreva, dá um tchau, dá um abraço para o Marden e para a Luana. Pode comentar aí. Comenta, manda aqui para o pessoal. Ô, Marden, aí essa experiência suas lá, 5 anos em Portugal, você levou daqui e aprender na Europa, porque tem brasileiro para todo lado, mas é outro país, outros costumes. Sim. Na verdade, a gente já frequenta Portugal lá desde 2008, quando iniciou os voos, né, diretos aqui da TAP, de Belo Horizonte para Lisboa. E já adorava Portugal. Escolhi lá para morar porque eu queria ter uma experiência internacional. Descobri também que eu era descendente de portugueses, né? E aproveitei, né? Também falo português, enfim, várias situações que me levaram a ter uma experiência lá em Portugal. E tô
E amo, né, viver lá, trocar ideia, conversar, conhecer os portugueses, né? Portugal também, que é um país incrível, com, né, uma grande diversidade cultural, enfim, sou encantado com aquele país, né? E adoro receber lá os amigos também para poder apresentar lá Setúbal, né, que é uma cidade maravilhosa, está entre as praias mais bonitas da Europa, né? Já tem esse ranking lá. Então os europeus sempre visitam lá e ainda não conhecia Setúbal, né? Então está sendo uma oportunidade incrível de conhecer essa cidade, explorar a região, o país, enfim. E a gente está sempre aqui, né, Sérgio? Sempre fazendo essa ponte aí atravessando o Atlântico, entre Belo Horizonte, né, Brasil, né, participando dos eventos aqui. Pelo menos 2 vezes ao ano a gente vem aqui para realizar outras ações, como vem para BH, o Turismo de Minas, que esse ano está completando 20 anos. É importante falar, né? Sim, O turismo lá a é... gente, além de trabalhar com o Portal Turismo de Minas, que esse ano completa 20 anos, a gente faz, né, uma ação que chama Vem para BH, um movimento para poder divulgar Belo Horizonte, né, não só aqui na cidade, mas também lá fora e no Brasil. E também agora essa oportunidade de desenvolver e ajudar, né, os brasileiros a fazer o reconhecimento da sua cidadania, da sua nacionalidade europeia, seja ela portuguesa, espanhola ou italiana. Então tem sido uma grande experiência, né, essa convivência lá, né? Eu brinco que é um recomeço de vida, né? Por mais que Portugal tenha essa em comum, né, a questão da língua portuguesa, mas tem muitos termos ali que são diferentes. Mas tem sido uma experiência interessante, porque cada dia a gente aprende alguma coisa, nem que seja uma palavra diferente em português de Portugal, né? Sem sombra de dúvida. E essa experiência também, Luana, você está sentindo lá, nesse sentido de... Luana é de Cana Verde, que pertinho aqui de Belo Horizonte, dá uns 100 quilômetros aqui lá, mais, né? Dá mais, dá Uns 200 quilômetros, sim. 100 quilômetros 60 quilômetros, porque o Mado é de Sete Lagoas. Sete Lagoas, E a justamente. mandar um abraço pro pai dele, Sinésio Rocha, grande amigo meu, advogado e jornalista, estudou comigo jornalismo na saudosa FAF BH, grande Sinésio, hoje mora em Sete Lagoas, um abraço. Quem quiser procurar o Sinésio Rocha lá, advogado, jornalista, cerimonialista também, Sinésio bate das quatro dentro do campo. E é uma coincidência também, né, Sérgio? Porque você estudou com ele, Estudei. hoje, né, nós somos amigos aí do turismo já há bastante tempo, né? Nem sabia que você era filho do justamente, Sinésio e o então- Sinésio. Mandar um abração para ele lá em Sete Lagoas É e uma toda a honra, turma né? de Paraupeba, Caetanópolis e toda a região ali da grande Paraupeba. Ô, Luana, e como é que foi essa mudança, né? O homem, o Nada acabou de falar, fica... E para você, mulher é diferente, né? Teve que ficar assim, mas como é que é para você nesse sentido? Eu que queria ir. Ah, você queria ir aí, ó. Tá vendo, gente? Aí, ó. Pegou a mala, Luana, tchum, vambora. Hã? Eu que sempre quis ir, desde que a gente começou a namorar, né, há 20 anos, que a gente já tinha esse plano de passar um tempo fora do Brasil, né, estudar outras línguas e tal. E o plano inicialmente era a gente fazer um intercâmbio. Então a gente compraria o intercâmbio para estudar inglês na Inglaterra. Só que durante esse período, né, estudando todas as possibilidades, eu descobri que eu tenho ascendentes italianos e percebi que eu poderia fazer o reconhecimento da minha cidadania. Com isso, a gente adiou, né, o plano de ir para a Europa para chegar lá legalizado, porque a gente sabia que ia ser muito melhor. Então, a gente ficou aí de 2016 a 2020 fazendo esse processo de pesquisa genealógica, busca dos documentos necessários, entramos com o processo, e aí, quando a cidadania saiu, a gente falou, tá, agora saiu, para onde que a gente vai? E nessa busca o Merden também, né, descobriu os ascendentes portugueses dele, e aí a gente, ao invés de ir para a Inglaterra, a gente falou, vamos para Portugal então, porque já é um país que tem muito mais coisas parecidas com o Brasil, né? Além da língua, tem o clima, tem a gastronomia, tem o voo direto também, né, que faz diferença para a gente que vem fazer alguns trabalhos aqui em Belo Horizonte, no Brasil. E aí foi isso. Aí decidimos ir para Portugal e estamos adorando. Que bom. Agora, nós falamos aqui no início, né? Ela falou da cidadania. Vocês dois trabalham nesse lado lá da cidadania. Porque hoje, gente, você está vendo lá nos Estados Unidos, o presidente Trump está mandando os imigrantes todos embora.
Quem não tiver legal lá, vai ter que voltar para o seu país, ou seja, para o Brasil, para o mundo afora, né? E vocês trabalham com essa legalidade de tentar, né? Vamos dizer o termo, tentar a cidadania italiana, portuguesa e espanhola. Como é que você estudou tanto para ser, vamos dizer, um elo entre brasileiro que queira ser italiano, português ou espanhol? Sim, eu comecei com a minha, né? Como eu falei. Então, lá em 2015, por acaso, eu descobri, né, que eu tinha um trisavô italiano e fui atrás. Ninguém sabia nada da família, né? Onde que ele morava, de onde que ele veio, qual cidade que ele tinha nascido, a data de nascimento. Ninguém tinha documento nenhum dele. E aí, eu fiquei 2 anos fazendo essa pesquisa. Então, a gente foi, por exemplo, no Arquivo Eclesiástico lá em Mariana, que guarda as certidões mais antigas aqui de Minas Gerais. A gente esteve no Museu da Imigração em São Paulo, no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. E eu comecei a estudar muito sobre esse assunto. Encontrei todos os documentos que eu precisava para fazer a minha cidadania. E com isso o assunto foi se espalhando, né? E aí outras pessoas da minha família quiseram também, né, que eu fizesse para elas ali em conjunto. Então, junto comigo, mais 9 pessoas já entraram também no mesmo processo. E aí foi no boca a boca mesmo, né? Os amigos foram indicando. E aí até que em 2020 a gente decidiu criar a empresa mesmo, né? Um outro CNPJ, né? Além do Turismo de Minas. E criamos a Travessia Cidadania, o site, né? E aí hoje, além da italiana, a gente faz também a portuguesa e a espanhola. E temos muitos clientes aí, né, no Brasil inteiro e muitos brasileiros até que residem fora do Brasil e que querem ficar legalmente, né, no país, porque, como você disse, as fronteiras estão se fechando. Então, ter a dupla cidadania, né, faz toda a diferença, abre todas as portas, né, poder só chegar praticamente no país, né, ali pelo menos nos 27 da União Europeia, é praticamente só chegar, você pode morar, trabalhar, estudar, é muito mais fácil do que quem vai tentar alguma coisa, né, quem vai, às vezes, até sem algum visto, né, entra como turista para ver o que vai dar. Não faça isso, gente, porque não é essa novela toda que o pessoal fala que é facinho, que é simples. Não é. Estar legal no país faz toda a diferença. Isso, não, isso aí ele está falando, gente, é importantíssimo, porque a gente está vendo, realmente. Eu li semana passada, vi na televisão, né, vi nos jornais, parece que tem 18 mil brasileiros nessa situação que eles vão fazer um pente fino nisso aí. Então, o que os dois vão explicar para vocês, né? Um dos motivos do nosso programa aqui, o Minas Turismo Gerais, esse programa especial, gente, guarde aí. A experiência dos dois estão 5 anos na Europa, morando em Portugal. Isso, infelizmente, está acontecendo. O sonho de lá fora, né, pode ser desagradável você gastar milhares de reais e ter depois que bater de volta para aqui, para o Brasil, para outro lugar. Não é isso, Martin? Isso aí, a gente percebe claramente que às vezes muitos brasileiros vão sem um planejamento, atravessa o oceano aí na cara e na coragem, chega lá para arriscar como turista e fala, eu vou dar um jeito de arrumar alguma coisa, chega lá no país, vê a burocracia, a dificuldade, né, porque a procura é gigante, os órgãos do governo não têm condição, estrutura para atender todas as demandas e de imediato, então assim, é complexo, então tem que sair daqui de forma regularizada, com algum visto, alguma autorização. Inclusive, a gente tem também essa área, né, esse setor de vistos também, para que a pessoa saia daqui de forma regularizada, chegue lá, né, com alguma possibilidade de trabalho, com a estrutura mínima e, obviamente, de forma planejada, né, principalmente de ordem financeira, porque às vezes a propaganda que se faz aqui, de lá para cá, vem para cá para ganhar 1.000 euros, aí chega lá, com 1.000 euros, né, é o custo de vida mínimo, você não consegue pagar mal um aluguel no apartamento, né? O custo de vida lá é relativamente alto, né? Você vai converter, são mais de 6.000 reais nesse câmbio atual.
Então as pessoas chegam lá com essa ilusão de se chegar eu vou conseguir alguma coisa. Não que não vá conseguir, mas você tem que fazer de forma planejada, né? Sim. Para chegar lá e estar de forma regular. As pessoas que o governo está deportando são pessoas que estão lá de forma irregular. Chegam lá, né, arriscam, vão como turistas, ficam por lá, não se regularizam, e aí depois a conta chega, né? Eles começam a fiscalizar e acabam sendo deportados. Isso acontece. E infelizmente está acontecendo isso não só lá. Está acontecendo nos Estados Unidos, já aconteceu, me parece, no México, já aconteceu isso uma vez. Em El Salvador, já aconteceu, né? Lá eles mandaram a bandidagem embora, lá em El Salvador. Agora em Portugal, a Itália está restrito também, né? Por isso que é importante esse trabalho seus de cidadania. Mas antes tem que mandar já, o pessoal já está mandando aqui, o Marden e Luana, doutor Francisco Simões, lá da FAENG, nos mandando um abraço. De 14 a 16 tem um Mega Leite aqui na Expo Minas, pessoal. Então participa aí. Mega Leite são os maiores produtores de leite de Minas Gerais do Brasil. Vão estar no Expo Minas, doutor Francisco Simões nos mandando aqui o recado. Manda um abraço para o pessoal, o produtor rural é aquele que não dorme 24 horas, a gente tem que agradecer. Nós já fomos em vários, né, Marden e Luana? Então, um abraço ao Marcos Valério, da FBH. Também quem mandou aqui um abraço para vocês foi o Rodrigo Castro, gerente do San Diego, Barro Preto, do Ibis Contagem, Ibis Montes Claros, Ibis Jataí. Rodrigo sempre está nos acompanhando, amigo nosso em comum. Sim. Rodrigo Cansado, tive com ele sábado. Grande Rodrigo, lá do Intercity Hotel. Nossa presidente da BH, Flávia Badaró, também. O Celso Faria, musicista. Agora, é interessante, Doris de Paula. Doris de Paula é uma amiga nossa, jornalista também. Tá mandando aqui. Tem um grupo de amigos que moram em Trofa. Eles são cantores, são deficientes visuais. Quero muito conhecer Portugal. A Doris, ela foi minha colega também de jornalismo, teve um problema na visão e hoje, infelizmente, ela tem a deficiência visual. Mas ela canta, anda para todo lado e nos encanta com a sua força de vontade. Um abraço, Doris de Paula. Aí, Trofa, vocês conhecem Trofa lá em Portugal? Não. Não? Trofa ainda não. Está aqui, Trofa. Vou pesquisar sobre esse lugar. Aqui é Portugal. A Luana, repete aí, você tem que dar de novo aí o Instagram, o site, todos vocês. Vamos convidar o pessoal para seguir e acompanhar nosso trabalho aí, né, no @Travessia Cidadania. Já segue também o Turismo de Minas, né, que eu convido já, mas quem não segue ainda a Travessia Cidadania, segue lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, né, no Facebook, no LinkedIn. E o site, no YouTube também, enfim, nós estamos em todas as redes sociais lá. Compartilha com aquele amigo também, né, que quer, tá interessado em fazer o seu reconhecimento da cidadania, ou está na dúvida também se é descendente ou não, seja de português, italiano ou espanhol, porque a maioria de nós brasileiros somos descendentes, né? E a maior parte da região europeia, né? Então, é uma grande oportunidade, né, ter esse trabalho, né, fazer essa chancela, né, da nacionalidade europeia aí. Sim, a estimativa é de que sejam 30 milhões de descendentes de italianos, 25 milhões de descendentes de portugueses e 15 milhões de descendentes de espanhóis. E sobre a Espanha, inclusive, só fazendo um adendo aqui, porque a lei da memória democrática, né, que foi uma brecha no que o governo deu na lei, que permite reconhecer a cidadania espanhola sem ter que residir na Espanha, esse tempo, né, esse prazo para que a pessoa peça a cidadania vai só até outubro desse ano. Então, a gente está tendo muita demanda por causa disso, porque após outubro desse ano, só, né, os filhos, netos, bisnetos de espanhóis só poderão requerer a cidadania se residirem na Espanha. Então, é uma grande oportunidade para quem ainda não fez, né, ou não tem certeza se pode ou não fazer o reconhecimento da cidadania. Entre em contato aí com a gente verifica e dá andamento no processo. Dentro desses assuntos pertinentes que a gente está falando aqui, pessoal, com a Luana Bastos e o Marden Couto, importante, eu sempre gosto de pegar histórias, fatos,
Vocês já viram, infelizmente, polícia ou pegar um imigrante e falar assim, amigo, você vai ter que ser deportado? Você já viu isso, padre? Eu já ouviu? Não, a gente já viu relatos, né, nas redes sociais, existe realmente, né, de fato. Infelizmente ocorre, né, é normal, né, em qualquer Tem muito país. africano ali também, né? Tem muita Tem gente da África africano, ali, tem angolano, muçulmanos, moçambicano, né, pessoal muçulmano. do Oriente, enfim. Então, tem gente que acha que é só brasileiro que está querendo ir para Portugal, né? Mas o mundo inteiro está querendo ir para Portugal. Então, principalmente os países que são de colonização portuguesa, né? Brasil, aí você falou aí da África, tem Angola, tem Cabo Verde, tem Moçambique, São Tomé. E, além disso, tem também na Ásia, né? Porque Portugal dominou o mundo aí em 1500, mais ou menos, né? Na época das grandes navegações. Eles eram a grande potência mundial. Então, tem muito imigrante indiano, nepalês, chinês, também, chinês. Então, assim, o mundo inteiro está em Portugal. E também, por isso, até, né, a demanda está aquecida. Então, a questão da moradia, que está cada vez mais difícil, mais caro, o custo de vida mesmo, né, que subiu as coisas no supermercado também. Só que quando a gente fala isso, o mais caro lá, né, quando tem aumento, não é igual no Brasil, que dobra do dia para a noite, né? Lá o aumento é 10 centavos, 20 centavos. Então, assim, às vezes saem as coisas aqui na mídia e não é aquilo tudo, né? As pessoas sempre perguntam para a gente, mas subiu mesmo, está inviável? Não, continua possível. Tem muita oportunidade para todos os níveis, né, todos os trabalhos, até porque os portugueses são muito bem qualificados, né, praticamente todos são poliglotas, o ensino é muito bom, a educação é muito boa. Então, o que acontece? Como o salário de Portugal, né, o salário mínimo é mais baixo do que o resto da Europa, os próprios portugueses preferem se formarem e ir para outro país trabalhar. Um detalhe interessante, não sabia, não? Sim, eles vão muito para a Holanda, vão muito para a Suíça, e aí falta mão de obra em Portugal, né? E aí os brasileiros e todos esses outros países que a gente falou. Vai muito para a construção civil, né? Lá em Portugal vai muito para gente para construção civil, Em todas hotelaria, as áreas, né? Em todas as áreas. Teve uma época, eu me lembro, né? Não agora, mas teve uma época, uns 20 anos atrás, que dentista brasileiro ia para Portugal para trabalhar lá. E aí os dentistas portugueses começaram a boicotar os brasileiros dentistas, né? Teve essa história na época. Mas antes que eu esqueça, Mato, quem acabou de mandar um abraço aqui no nosso chat, Sinésio Rocha. Abraço especial ao apresentador, meu colega jornalista Sérgio Moreira, a minha querida nora Luana e a esse meu querido filho Marden, Sinésio Rocha, direto de Sete Lagoas. Sinésio, apareça aqui, Sinésio. Fica aí só trabalhando em Sete Lagoas, advogado, cerimonialista, grande jornalista, radialista. Sinésio é sensacional. Flávia Elian, excelente informações, ótimo programa. Flávia é minha irmã. Aquino Despachante, meu abraço a todos. Você conhece o Aquino. Virgínia Cândido, historiadora, guia de turismo. Boa tarde a todos, a bancada. Gente, não vai ficar mandando aqui. O Madre, igual a Luana falou, preço, valor. Quer dizer, €1, mais de R$6. Você tem a noção do salário mínimo lá em Portugal? Porque você falou que lá é menos o salário comparado. mínimo lá, em média... É hora? É igual aos Estados Unidos? É hora? Tem um salário estipulado lá, pessoal. em torno de €840, aproximadamente, né? É o salário mínimo lá. Em média, os profissionais lá ganham em torno de €1.000 por mês. Mas €1.000 ainda assim, não é um salário... R$6.000. R$6.000. Só que então, é um aluguel, a gente tem que ter esse cuidado, é isso, porque às vezes o brasileiro, ele converte e fala, nossa, eu ganho aqui no Brasil R$3.000, eu vou para Portugal, vou ganhar R$6.500, né, os €1.000, mas na verdade o custo de vida lá, ele vai precisar de pelo menos faturar lá o mínimo necessário para poder, né, pagar suas despesas com o aluguel e alimentação e poder, né, passear, enfim, um entretenimento, né? O ideal é pelo menos faturar ali em torno de uns €1.500, né, para poder se manter lá. Ou então, às vezes, está em conjunto, né, com a família, ou a esposa, algum amigo, ou irmão, enfim.
ter uma renda ali, pelo menos de uns 2.000 euros ali entre duas pessoas, Não, né? não vive, né? Só Para vai poder ter uma ficar, vida digna ali, né? Enfim, de sem dúvida. forma e poder curtir e vivenciar, né? Mas tem oportunidade de trabalho, né? Como a Luana falou, né? Dá para ir, mas tem que ser de forma planejada, né? Inclusive a gente, né, pode dar essa orientação também Não, às vocês estão aqui para pessoas, né? orientar o pessoal nesse sentido. Que é importante isso, né? E até aproveitando, agradecer a turma e a audiência Tá aí, aqui, né? O o papai negócio tá. assistindo aí a gente, lá de Sete Lagoas, não pôde vir nos visitar. Nessa temporada também a gente não pôde visitá-lo, né? Porque a agenda aqui tá intensa, né? Você falou aí do Mega Leite, eu vou participar lá, vai ter também o lançamento lá da abertura do Festival do Queijo Minas, né? Junto ao Mega Leite. Essa semana tá intensa, inclusive tem Semana de Portugal, que começou na semana passada, nós estamos participando, apoiando e divulgando, né? Aproveitando aí a oportunidade, né? Passa aí pro pessoal, ué. Tivemos a inauguração do Vila Galé, viemos especialmente para a inauguração do Vila Galé lá em Ouro Preto e ficamos aí para participar da Semana de Portugal, né, que a gente está envolvido, inclusive fazendo uma oficina dentro da Semana de Portugal, que vai ter no dia 11, né? Onde que está sendo? Quarta-feira. Quarta-feira, dia 11, às 18 horas, nós vamos dar uma oficina sobre pesquisa genealógica, né, sobre raízes portuguesas. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais, a Luana vai estar lá com essa palestra. Depois deixar até Aonde que o é? link, vai ser lá no Museu Mineiro, às 18 horas em ponto, tá? Então, Museu Mineiro na Avenida João Pinheiro, ali na tem- Praça da Liberdade. na João Pinheiro, a gente vai deixar disponibilizar depois o link lá no Simpla para poder as pessoas fazerem sua inscrição gratuita e poderem participar, quem tiver interesse, né? E estamos também participando de várias outras ações aí, né? Teve Congresso da Mila, Festival de Turismo de Ouro Preto, né? Essa semana aí o Mega Leite, enfim, muitos eventos acontecendo aqui em Belo Horizonte. A gente está muito feliz de estar aqui nesse momento participando, encontrando todos os amigos aí do turismo, aí o Marcos Valério, que a gente encontrou lá em Ouro Preto, e outros aí Muita gente, né? Às vezes, nesses 20 e poucos dias que vocês estão aqui, vocês não pararam, que mesmo ficaram dentro de casa, né? Dentro do hotel onde vocês ficam. Aqui, ó, Carla Costa, grande fotógrafo, Carla Costa, mandando um abraço. Valquírio, lá de Cachoeira da Prata. Luiz Carlos Gomes, presidente da MCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, nos assistindo. Que mais aqui? Márcio Silva, lá de Paropeba. Cláudia Elian também, minha prima. Carlos Alberto Santos, jornalista, trabalhou comigo na Rede Globo, está nos assistindo. O Marcos Valério mandando um abraço para vocês aqui, tá aqui no meu WhatsApp. Você que está nos assistindo, vai lá no Sérgio Moreira Gerais, se inscreva, manda através do chat também, que a gente acompanha. Né? Marcos Martino, grande músico, compositor, lá de Alvinópolis também nos mandando aqui. O assunto está pertinente. Esse detalhe de cidadania, eu acho que mexe com tanta gente, porque a gente vê, a gente conversa, né, com os pais, com os avós. Meu neto não quer ficar aqui, ele quer ir embora para os Estados Unidos, ou quer ir para a Europa, vocês vão falar aí agora. Luana, o rapaz, a moça, com 18 anos, vai entrar lá e fala o quê? Pesquisa aí para mim se eu sou italiano, português, espanhol. É assim? Sim. Primeiro, a gente sempre recomenda conversar com as pessoas mais velhas da família, né? Isso. Porque é ali que está o ouro. Então, pergunta sempre, né? Sempre você acha parente também que você nem sabia que existia. Eu, por exemplo, quando descobri que tinha um trisavô italiano, eu coloquei minha avó no carro, levei para Nepomuceno, na cidade vizinha, para a casa de uma prima dela que eu nunca tinha ouvido falar. E aí essa prima me deu uma foto do meu trisavô. Ele morava lá em Nepomuceno, né? Então ela contou várias histórias, levou a gente na igreja, no cartório. Então, assim, a primeira coisa é sempre dentro da família mesmo, conversar com as pessoas mais velhas, levantar essas informações, né? Anotar ali a data de nascimento, de casamento, de óbito, o nome do cônjuge, o lugar que casou, né? Ou que nasceu, ou que morreu. E aí, a partir disso, a gente começa ali a montagem da árvore genealógica e depois a gente vai atrás dos documentos. Porque tem muita gente que pergunta, pelo sobrenome tem como saber? Não tem como saber pelo sobrenome. A gente tem, o sobrenome dá uma pista, né? Mas, por exemplo, quando as mulheres se casam, né? Se casavam principalmente antigamente,
elas perdiam o sobrenome do pai e passavam a ter o sobrenome do marido, o sobrenome da mãe, né? E passava a ter o do marido. Então, às vezes, quando tem essa mulher na linhagem, a pessoa nem tem aquele sobrenome que é o da família que veio da Europa. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer o reconhecimento da cidadania, porque o que dá direito não é ter o sobrenome, né? O que dá direito é a gente fazer a comprovação ali através dos documentos, que são essas certidões de nascimento, de casamento e de óbito. Então, para poder saber mesmo, né, como começar essa conversa interna dentro de casa, e daí depois a gente tem os pesquisadores, né, para fazer os relatórios genealógicos, as árvores, e pedindo essas certidões também nas igrejas, nos cartórios, para juntar a documentação toda e poder dar entrada no pedido. Isso demora quanto tempo? A pessoa vai te entregando os papéis, isso aí demora quanto tempo? Assim, você vai pesquisando demais e o resultado final para o Joãozinho é quando? Para a Marinha é quando? Depende muito. Depende, né? Das informações que a pessoa tem, né? Não é 100%, tem que falar isso também, Sim, né? a gente não tem como garantir que a cidadania vai ser concedida, porque quem concede a cidadania é o governo do país, né? Então, o que a gente faz é uma assessoria para a preparação de todos os documentos necessários, né? Garantir ali que os formulários foram preenchidos corretamente, que todas as certidões também estão emitidas da forma correta, porque tem muito detalhezinho, assim, né? Então, tem gente que entra lá no site do consulado, tá lá escrito meia dúzia de documentos, a pessoa acha que é só aquilo ali e pronto. Ah, não, eu mesmo faço porque eu vou lá no cartório, que é aqui do lado de casa, e vai ser mais barato, mais rápido, e aí depois dá errado. Perde o dinheiro, né? Tem que... E o tempo também. O tempo, né? lógico. Sim. Você vai pesquisar, vai achar, eu consigo sozinho. Vou cobrar de novo. Tem que sempre frisar. O arroba, o site, pessoal, guardar, apesar que o YouTube, o pessoal vai e volta, né? Sim. Pode repetir, Luana. Tem o arroba Travessia Cidadania e tem o meu arroba pessoal também, que eu faço posts todos os dias com várias informações aí sobre nacionalidade europeia, que é arroba Luana Bastos Cidadania. Se tiver alguma dúvida também específica, pode me mandar lá que depois eu entro em contato. Ô, Mada, além disso, eu lembrei aqui agora, não sei se você falou, você também tem uma agência de viagem virtual lá, né? Em Portugal também, né? Lá. Você bate também, tá igual o seu pai. A gente tem que ser, né, um multi, né? Tem que empreendedor, né? Tem que trabalhando e atender a todas as demandas, né? A gente acabou criando a agência. Eu sempre trabalhei promovendo, fomentando o turismo no meio aí, né? Divulgando Minas, né? Os empresários, setor hoteleiro, operadores e agências. E aí, nos últimos anos, as pessoas começaram a nos demandar, né, Mar, né? Sempre perguntando sobre dicas, informações, a gente dava tudo e depois procurava os amigos das agências para comprar o pacote. Aí a gente começou a falar, peraí, vamos, de repente, quem sabe, criar essa demanda, já que está tendo uma procura, criamos lá a agência que chama Lugares Viagens. Para atender, normalmente, é um trabalho pontual aí para amigos e familiares que a gente costuma atender. E a gente também criou um grupo especial para poder levar brasileiros, mineiros, para poder conhecer Portugal, né? Um projeto chama Vem para BH. Então, a gente está levando... Vem para Portugal, né? Vem para Portugal. Para a gente levar lá os brasileiros e mineiros a conhecer Portugal, saber mais sobre a história do país, né? Fazemos um roteiro lá especial pelo país todo e pela Europa também, né? Enfim, de acordo com a demanda a gente vai montando. A gente continua também montando aqui os roteiros de viagem para brasileiros também e portugueses que querem vir conhecer Minas Gerais. Então a gente cria esses roteiros, né? Monta tudo de acordo com a demanda e interesse da pessoa, orçamento também, enfim. Estamos lá fazendo esse trabalho com o Lugares Viagens, né? Um perfil que a gente tem, um site, um canal de comunicação que a gente trabalha além do turismo de Minas, né? Tá nas redes sociais lá no Instagram, pode seguir lá a gente, por favor. A gente conta também um pouco do dia a dia nosso lá em Portugal, né? Pelo Instagram do Lugares Viagens. Temos lá também o canal no YouTube, Lugares Viagens, e o site. Convidar a todos lá para seguir, compartilhar e verem as dicas lá de viagens, né? Não só aqui em Minas, mas em Portugal também. É importante você ter falado aí sobre Portugal. Gente, para quem vai para a Europa, aqui de Belo Horizonte, tem voo semanal, diário,
de segunda a segunda pela TAP. Então você vai à agência de viagem, consulta lá a agência do Madden, que faz um pacote, porque não compre gado por lebre. Não compre gato por lebre, porque você vai pesquisar algumas coisas aí que aparecem maluca na internet aí. Tem muitos sites falsos, né, Mato? Isso aí você sabe mais do que eu, que nós vamos até entrar nesse detalhe aqui, porque esses dois estão lá em Portugal e sabem. O cara entra e fala assim, a passagem aérea está R$1.000. Eugênio, não existe isso. Não existe. Nem aqui no o Brasil. hotel lá é $50. Gente, tenha cuidado de comprar. Infelizmente, Mato, tem os sites falsos que vendem gato por lebre. É verdade, a gente tem que ter esse cuidado aí, né? A gente viu os cases aí, né, problemas que tivemos aí com grandes operadoras, 123 Milhas e outras empresas e agências e operadoras aí que atuaram no mercado com essas falsas promoções. Enfim, tem que ter muito cuidado, né? Sempre faça diversos orçamentos, veja a idoneidade da empresa, pesquise, enfim. Muito cuidado porque não existe almoço grátis, né? Aquelas passagens baratas, né? Eu acabei de comprar agora, ontem, né, a passagem de retorno para Portugal, para Lisboa, né, no domingo, dia 15, o valor, né, não é barato, né? Mas é um voo cômodo, né? Um voo direto, saindo daqui de 9 horas você sai de Belo BH, Horizonte, tá com lá. 9 horas, chega lá uma noite, Lisboa. vai dormir, né? Sai às 18 horas, chega lá às 6 horas da manhã. Tomando um vinhozinho, bom. Pronto, toma um vinho e pronto, né? Chega lá em casa, é muito cômodo esse voo, né? Além da TAP, também tem outras opções, né? Azul, a gente já foi de Azul, tem outras companhias que fazem também, mas o da TAP que sai aqui direto do aeroporto é bem mais cômodo. Às vezes nem sempre é o melhor preço, apesar que estava, viu? O melhor preço, por incrível que pareça, me chamou a atenção. Tem que pesquisar, gente, e pacotes. Vá através de operadora, vá através de agências de viagem, não compre coisas no escuro. Você vai chegar lá, você vai achar que o hotel é 5 estrelas, a única estrela que vai estar lá é você, sua mulher, seu filho, sua sogra, seu sogro, seu primo, e sua mulher, e etc. Porque, infelizmente, o que tem de espertalhão nessa área, então eu sempre falo, não compre gato por lebre. O preço barato vai sair caro para você. E você já deve ter visto isso lá, né? Brasileiro lá na Praça de Camões chorando, porque estava... Foi economizar. Estava abraçando, abraçado com o Fernando Pessoa, tomando um café ali na Praça de Camões. Estátua, né? Sentado lá. Camões, onde eu vi sentar Camões, do lado de Fernando Pessoa, mas me colocar numa pocilga, né? Então tem que cuidar. Que tava levando vantagem, né, Sérgio? Tem que tomar cuidado, gente. Ô, Luana, nesse período que vocês estão pesquisando, quantas pessoas você tem uma noção que você já... Não é que você já conseguiu, não, que já atendeu aí. Pessoa com sonho de ir para a Itália, morar lá, para ir para a Espanha, morar lá, para ir para Portugal, morar lá. Nesse período que você dedicou à cidadania. A gente já atendeu mais de 200 famílias. A gente sempre contabiliza por família, porque nunca vem uma pessoa só, né? Boa. Aí vem, por exemplo, a mãe com 3 filhos, ou o irmão com mais 2 irmãos e 5 sobrinhos. Então, a gente sempre contabiliza ali por família. E também é equilibrado aí entre cidadania italiana, espanhola e portuguesa. Sempre tem, né, a mudança de lei. Inclusive, na cidadania italiana, a gente teve uma mudança recente agora, no final de maio. E tem muita gente assim, agora eu não vou poder fazer mais. Mas dá para fazer sim, fala lá com a gente, né? Porque pelo consulado, né, pela via administrativa que a gente chama, atualmente só filhos e netos de italianos que não tenham tido outra nacionalidade que vão conseguir fazer. Mas a gente continua fazendo pela via judicial, né, pela Justiça da Itália, todos os outros processos, né, de bisnetos, de trinetos, de filhos e de netos de pessoas que são ítalos descendentes, por exemplo, né, porque aí, além da cidadania italiana, tem a cidadania brasileira também.
filhos menores abriram um prazo, né, até maio do ano que vem. Então, se você é italiano e ainda não registrou seu filho no consulado, né, teve um filho e ainda não registrou, então fique atento a esse prazo, porque é só até maio do ano que vem, senão depois só com processo judicial também, né, que aí é mais moroso. E cônjuge também continua podendo fazer normalmente, não teve alteração nenhuma na lei. Isso, então, sobre a cidadania italiana, né, que teve aí uma grande repercussão na mídia por causa dessa mudança. Então, ainda é possível fazer sim. Me manda lá, né, que o seu caso específico, que a gente analisa certinho e te passa as orientações. E a espanhola, que eu já tinha falado, né, que tem esse prazo agora até outubro desse ano, de 2025. E a portuguesa, por enquanto, aí ainda está valendo para filhos e netos, mas a qualquer momento também a gente pode ter mudanças na lei, né? Sempre tem alguma mudança na lei. Então, o que eu falo é o seguinte: se você tem direito, você tem que fazer agora. Você está esperando o quê? Mudar e depois não poder fazer mais, né? Então, é isso, assim, se você tem direito, não deixe para depois. Não fala assim, tá caro e tal, porque a cidadania é uma coisa vitalícia, né? Você vai poder passar ali para os seus filhos vão passar para os filhos deles, e é uma coisa vitalícia, hereditária, assim, que não tem preço. Sem sombra de dúvida. Ô, Mato, sabe quem está mandando um abraço para vocês? Muraí Caetano, grande Muraí. Aqui um abraço para Luana. Adoro. E Marden. Carmen Sazelá, Fortaleza, professora, grande amiga, Viviane Mascarenhas, arquiteta, nos mandando também um abraço aqui, assistindo nosso programa. Vários aqui que chegam aqui, o verdinho que não para de chegar. Pessoal, hoje nós estamos falando dessa importância, se você quer virar cidadão italiano, português e espanhol, tá aqui, ó. Esse casal que tem toda, assim, a maneira de tentar te ajudar. Não é que vocês vão dar o papel para eles, não, e vai falar assim, ó, tá resolvido. Não é dessa maneira, já alertaram. É uma pesquisa que é feita, não tem mutreta também, não. Vou falar que é o jeitinho brasileiro, né, Luana? Você não vai fazer? Não, Luana e o Mário estão dando jeitinho brasileiro. Não existe isso, né, Mário? Não tem Realmente, jeito. não existe. Né? Se a pessoa, tem que alertar. Se a pessoa nos entregar a documentação, demandar e trouxer tudo certinho, a gente vai fazer o possível para conseguir buscar, né, o reconhecimento da cidadania, da nacionalidade dessa pessoa, a dupla cidadania. Então é um trabalho muito sério, muito minucioso, porque muitas vezes as pessoas acham, não, eu já tenho tudo. Não, você não é tem bem não. assim. Os documentos, tem aqueles documentos específicos que às vezes não estão bem claros ali, né, nos sites lá, mesmo dos consulados e embaixadas, né, que divulgam, enfim. A gente dá todo o suporte e orientação para que consiga fazer a entrega e vamos trabalhar assim, dar tudo para conseguir, né, fazer essa cidadania para a pessoa. E eu falo que essa é a melhor herança que você pode deixar para a sua família, né? Eu brinco assim, não tem dinheiro que pague isso, né? Porque aí depois, mais na frente, seus filhos, descendentes podem usufruir desses benefícios que a cidadania te permite, né? Que às vezes a pessoa acha que a única vantagem que tem é só para furar a fila lá da imigração, né? E, por incrível que pareça, esse é o menor dos benefícios, né, do passaporte europeu, né? O visto americano. Enfim, né, tem muitos benefícios ali, inclusive para poder estudar lá fora, né, com valores diferenciados, né, para poder investir, comprar imóvel, enfim, morar, viajar pela Europa toda e alguns países também, né? Vale muito a pena esse investimento, né, essa documentação ali em mãos, assim. E a gente está lá para poder ajudar essa pessoa a conquistar isso, né, gente? E além disso, né, além da questão da cidadania em si, né, do documento, do passaporte vermelho ali, que todo mundo sonha com ele e abre todas as portas, né, tem a questão também do resgate da história da família. Eu acho muito legal isso, porque eu, por exemplo, ali sou a 5ª geração, né, desde o italiano que veio para o Brasil, e eu já não sabia nada sobre ele. Então, assim, quando eu fui pesquisar, descobri muita coisa, criei ali, né, um álbum de família com as fotos, com todas as informações que eu pesquisei.
E isso é muito interessante, muito legal, esse resgate mesmo da história para não deixar se perder, porque se eu não tivesse levantado, né, essa questão agora, talvez ninguém mais para frente saberia dizer e teriam essas informações. Então, mesmo que a pessoa, talvez, né, faça ali uma pesquisa e não encontre nenhuma forma de se tornar europeia, mas tem essa outra questão também que sempre vale a pena a gente saber a nossa história, de onde que a gente veio, né, nossas raízes, e isso é muito legal. E sobre isso também, né, sobre raízes. O Merden, por exemplo, a cidadania dele é a portuguesa, e ele está fazendo o processo, né? Já tem 3 anos que está aguardando o processo ser analisado lá pela conservatória. Até aquela hora, Sérgio, você me perguntou sobre o prazo. Então, assim, uma média que a gente pode dar é mais ou menos 3 anos. Então, não é uma coisa que é para ontem, né? Que as pessoas chegam achando que mês que vem já vão mudar para a Europa. Não, é uma coisa que tem que ser planejada. E o Merden, né? Por exemplo, ele é descendente de judeus sefarditas. Então, é um tipo de cidadania que o governo português concede como uma reparação histórica, porque na época os judeus, né, sefarditas, que são ali os da Península Ibérica, né, que habitavam ali, eles foram expulsos de lá, né, de Portugal e Espanha, pela Inquisição Católica e tal, né, os fatos históricos. E hoje quem consegue fazer essa comprovação desse judeu aí, né, que saiu mais ou menos lá em 1500 para vir para o Brasil, quem consegue fazer toda essa linhagem tem também, né, a possibilidade de requerer cidadania portuguesa. Eu pensando aqui agora, mesmo meu pai sendo de Paraopeba, um abraço a todos lá de Paraopeba, ele tem descendência portuguesa. E minha mãe é filha de sírio. Será que eu consigo, eu com 62 e um bocado de idade, ter cidadania europeia, seja portuguesa ou síria? Consegue. A Síria eu não sei porque a gente não trabalha. Inclusive, Pensei nisso aqui agora, acredito. A gente recebe muito pedido para fazer a alemã, a grega, a gente já teve pedido também, francesa. Então, assim... vocês já vão aprofundar nessa área também de outros países. São outras nacionalidades que a gente já está estudando também para poder atender essa demanda do mercado. Mas a questão de idade não é empecilho, não. A gente protocola processo de clientes com 80 anos. A gente protocolou semana passada um de cidadania portuguesa que tinha 81 anos. Então, não é um limitador, né, a idade. Inclusive, a pessoa tem que fazer logo, porque depois, se essa pessoa mais velha falecer, acaba interrompendo ali a linhagem, né, o direito da família inteira. Então, por exemplo, se ele for o neto do português e tiver 80, 90 anos e falecer, depois ninguém mais vai poder pegar. Sim. Porque o limite geracional ali é até o neto, né? E aí, se ele pegar, sim. Boa dica, hein? Depois o pessoal consegue continuar pegando, né? Os bisnetos, os trinetos. Olha, interessante aí, tá vendo? Quem sabe eu pegue a minha e Serginho, deixa pro Serginho, Claro. né? Tá com o Serginho, vai fazer 26 anos. É o que eu falei. Essa é a melhor herança que você deixa para um filho. Tá é verdade. vendo? Fica preocupado em só comprar um carro, um apartamento, né? A fazenda. Mas ele vai deixar de ver o galo dele lá. Mas brincadeira à parte. Celso Faria, que está nos assistindo e é musicista, toca um violão da melhor qualidade, entra lá, Celso Faria Oficial. Durante sua fala, tema muito relevante. E é mesmo porque mexe com milhares de pessoas que querem. A gente adora o Brasil, amado, ordem, progresso, etc. Verde, amarelo, azul, branco, né? Nossa bandeira, nosso hino lindíssimo. Mas tem gente que tem um sonho de morar fora. Gente, infelizmente, os países não vão aceitar tantos estrangeiros, imigrantes ilegais. Não vai ser só Portugal, não vai ser só na Itália, não vai ser só nos Estados Unidos. Vai acontecer isso em geral aí, porque né, você falou da Alemanha aí, a Alemanha, eu conheço pessoas que já foram lá é como é que fala? O imigrante legal lá é 000 à esquerda, para eles não tem valor nenhum. Tem que ter um controle também, porque senão acaba descaracterizando o país, né? A gente vê hoje lá em Portugal muito claro a questão dos muçulmanos.
Então, assim, tem muito muçulmano no país e a cultura é completamente diferente, né? Então, assim, não que eles não possam ir, claro, todo mundo pode, o mundo é globalizado, né? Todo mundo tem direito e tal. Só que é muito importante as pessoas irem de forma legal, né? Quando teve o Brexit na Inglaterra, por exemplo, a maioria do pessoal que saiu, né, que teve que deixar a Inglaterra, muitos foram para Portugal. Então, assim, Portugal realmente estava com a porteira aberta, né? Todo mundo entrou, digamos assim, mas agora eles já estão passando o pente fino e quem realmente não tiver documentação para ficar no país vai ter que sair, né? Porque você tem que fazer as coisas da forma certinha, né? Você quer usufruir ali o que o país tem para te oferecer, né? A qualidade de vida, a saúde, a educação, o transporte. Mas você tem que contribuir também, né? Não é só chegar e usar. Não, é importantíssimo essa dica que vocês estão dando aí, porque, né, no mundo que nós estamos vivendo, globalizado, maluco de todo jeito aí, né? A gente está vendo aí que tem uns pessoal mais maluco que a gente nesse sentido aí da... Ele sai daqui, ele vai achar que tá legal lá, meu amigo. Na hora que a polícia te vê, se você não tiver um documento em dia, infelizmente, você já vai para o aeroporto com a roupa que você tiver no corpo e primeiro voo, vem embora. Não é desse jeito, né, Mato? Tem que estar legal. Isso aí, Sérgio. Tem que estar legal. Você falou aí da questão também, que a Luana até pontuou aqui sobre raízes, né? Buscar saber um pouco sobre a origem da família. Eu fui atrás da origem da minha família, né? Um dos motivos que a gente mudou também para Portugal, porque eu descobri essa descendência portuguesa, e fui atrás ali de onde que saiu ali meu antepassado. A gente chegou até lá em Lamego, que é uma linda cidade ali, próximo ao Rio Douro, ali, uma região linda, belíssima ali de Portugal. E aí descobri a cidade, né? Eu brinquei lá, né? Que a gente estava atrás dos primos ali, né? Então, fui saber um pouco sobre a história ali do local, da cidade, e depois para saber o caminho que ele percorreu até chegar, né, em Minas Gerais, né? Da mesma forma, a gente também fez esse trajeto aqui, né? Ano passado a gente fez uma viagem, um cruzeiro, da Itália para o Brasil, com o mesmo trajeto que o trisavô da Luana fez, saindo de Gênova até o Rio de Janeiro de navio. A gente foi documentando, porque foi uma travessia, né, um cruzeiro especial em homenagem aos 150 anos da imigração portuguesa. Italiana, desculpa. E aí o trisavô da Luana fez esse mesmo trajeto há 130 anos, saindo lá de Gênova e chegando ao Rio. Depois do Rio a gente pegou um ônibus e fomos para Juiz de Fora, onde que tinha a hospedaria Barbosa, que ali era uma fazenda que recebiam todos os imigrantes e distribuíam ali para as fazendas de café. E de lá ele foi parar lá em Nepomuceno. E aí depois foi para Cana Verde, né? E começa a né? Aí achou uma Cana Verde. Proliferar ali por Minas Gerais, né? Cana Verde tem o quê? 5 mil habitantes? Sim. Tem a Luana no mundo aí. Mas foi uma viagem bem interessante, bacana, essa travessia, né? O mesmo que o trisavô dela fez, né, Luana? Sim, foi super emocionante, né? Sair lá de Gênova, que foi... Ele é de Porto Tolle, que é no Vêneto, né? Ali pertinho de Veneza. E aí, inclusive, a maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil naquela época saíram da região do Vêneto. E eles iam até Gênova, né? Que na época era o grande porto, né? E vieram para o Rio de Janeiro e a gente fez o mesmo trajeto, olha, é claro legal. Que a gente fez num super navio, né? E com aquela programação maravilhosa, mas ele não, né, gente? Veio ali na terceira classe, no porão do navio, sem comida direito, sem ver o sol direito. Assim, as condições péssimas na época, né? Há 133 anos. Mas foi super emocionante reviver esse trajeto e fazer o mesmo trajeto que ele. Né? Que coisa. E é uma viagem, assim, incrível, assim. Eu fiquei encantado. É a primeira vez que a gente faz uma viagem... De transatlântico, né? Transatlântico, de navio mesmo, grande, assim, tudo. E já fizemos logo a travessia, né? Um transatlântico, atravessamos o Oceano Atlântico aí. É o transatlântico, melhor que aquele nome passado que você falou para trás. Fantástico ali, é uma experiência incrível, com uma
programação cultural assim fantástica ali, né? Tivemos a oportunidade de conhecer várias pessoas, né? E pessoas interessadas que moram fora ou que vão lá para a Itália e voltam do navio só para fazer essa travessia, né? Que é Enfim, 4, 5 mil pessoas num navio desse? Sim, era Cana Verde inteiro. mas é um resort flutuante ali, né? Mais de 5 mil pessoas ali viajando, uma cidade, né? E a gente sempre se encontrava com as mesmas pessoas lá na hora, né? Das festas, dos eventos, enfim. Bacana. Muito bom. São quantos dias de viagem? 20? 20 19. dias, 20 19, dias, 19 dias, né? imagina. Ó. E conhecendo ainda vários os países Vai e parando, cidades né? ali, né? Ele vai parando ali, saiu da Itália, parando na Espanha, depois parou na Ilhas Canárias e depois Cabo Cabo Verde, depois chegou em Nordeste. Maceió, Nordeste, e foi descendo até o Rio de Janeiro. Legal, bacana. Pessoal, hoje nós estamos falando com a Luana Bastos, Madem Couto. Entrem lá, porque nós estamos falando aqui sobre cidadania, a importância de você ter documento legal para você morar nesses países. Daí, no encerramento, a Luana e o Madem vão passar de novo os detalhes. O Madem e Luana, é importante também, nós que somos dessa área de turismo, como que Minas Gerais está sendo o nome sendo falado na Europa, em Portugal e outros países, com vários turistas estrangeiros vindo para Minas Gerais. Isso é importantíssimo. O turismo gera emprego e renda, a nossa cultura, a nossa gastronomia mineira, esse voo direto à TAP, esse da Azul que você falou. Vamos torcer que em breve tenha o voo da ITA Airlines, né? Tá um estudo, né? Um estudo da Itália, tem um voo direto aqui, o governo de Minas está trabalhando através do secretário de Estado de Cultura, Leônidas Oliveira, né? No turismo. A Bárbara Bodega, da comunicação. Minas Gerais, sendo conhecido lá fora, é importante demais. A gente está muito feliz, acho que esse momento aí do turismo, né? O governo de Minas, né, o governador Romeu Zema, junto com toda a equipe, né, a Secretaria de Cultura e Turismo, né, com o Leônidas e toda a equipe lá, a Patrícia, a turma toda, fazendo um trabalho fantástico aí de promoção e divulgação do turismo de Minas Gerais, né, não só aqui no estado, no Brasil, mas também lá fora, né. A gente teve já a oportunidade de participar de algumas das últimas feiras de turismo lá na Bolsa de Turismo de Lisboa, né, a principal feira lá de Portugal. Então, assim, a gente está lá sempre participando, trabalhando na promoção do turismo, a gente também fazendo um trabalho paralelo ali, levando para os portugueses conhecerem mais sobre Minas Gerais, que ainda é um grande estado, mas ainda não é conhecido lá fora, então a gente tem que trabalhar constantemente ali, tem que ser constante essa promoção e divulgação para a gente conseguir cada vez mais trazer mais turistas internacionais, né, para conhecer Minas Gerais, que tem aqui tem muitos atrativos para se conhecer e eles têm um grande encanto aí, né, pelos atrativos aqui mineiros, né, a nossa gastronomia, né, os roteiros, a Estrada Real tem uma grande procura, cachoeiras, o queijo agora sendo reconhecido aí também com várias premiações, enfim, um trabalho que estamos lá, né, juntos trabalhando e promovendo Minas Gerais, né? Tá Vocês muito estiveram bom. na Bolsa, né, de Turismo de Lisboa, né, realizado. Se foram em todos, mas um dos estandes mais visitados na BTL, na Bolsa, é Minas Gerais, né? E essa última vez a gente fez um trabalho intenso lá, um barulho grande, e levamos muita gente Presidente ali de para Portugal poder teve lá, experimentar. Eu consegui justamente levar ano passado o presidente de Portugal lá no nosso stand. Ele experimentou os queijos, as comidinhas mineiras, a cachaça, enfim. E esse ano a gente fez um trabalho também muito grande e importante ali, levando, né, junto com as cozinheiras ali, preparamos umas comidinhas maravilhosas e teve muita comida ali, deu fila para as pessoas experimentarem ali o pão de queijo, né, que estava especial, as comidinhas especiais, os doces, os vinhos mineiros, né? Sim, então, assim, Sérgio, mas eu falo que o Madem é o embaixador de Minas Gerais na Europa, tá? Não é só em Portugal. Lá em casa eu falo que é a embaixada de Minas, todo mundo de Minas que vai lá, a gente faz questão de receber, cozinhar, que eu adoro cozinhar e tal.
mas a gente participa das principais feiras na Europa também, né? Igual a gente estava falando aqui da BTL, que é a Bolsa de Turismo de Lisboa. A gente participa da Fitur em Madrid, da WTM em Londres, da BIT em Milão. Então, assim, todo esse trabalho de 20 anos do turismo de Minas aqui em Minas Gerais, a gente não deixou de fazer, né? Agora a gente está expandindo ele para além do Brasil, que a gente sempre participou aí de todas as feiras, agora também nas feiras europeias, principalmente. Isso é importante demais. Eu sempre falo que Minas saiu atrás, de trás, né, das montanhas para o mundo, né? Sim. Nós estamos hoje, o setor turismo e cultura de Minas está sendo um destaque nacional e internacional e felizmente o retorno está sendo muito, muito bom, porque a gente tem visto os números cada vez mais crescendo de turistas estrangeiros, principalmente, e muitos até de Portugal. Tanto é que inaugurou agora o Vila Galé lá em Ouro Preto, lá em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, e vai ser um case, porque vai trazer muitos turistas visitar Ouro Preto. Não podemos esquecer também, né? Ouro Preto tem uma cadeia de hotéis e pousadas fantásticas também, né? Todos os hotéis lá em Ouro Preto e região, Santo Antônio do Leite, São Bartolomeu, Lavras Novas, tudo é bacana demais. Madre Luana, mais algum recado aí? Prazer revê-los e eu vou te ver ainda até você ir embora, mas Vamos encontrar. até dia 15, né, que até você vai dia embora. 15 ainda tem muita coisa para acontecer. Ah, não, rapaz, eu tem viajo pelo amanhã, menos agora que eu 6. lembrei. Vai viajar? Vou para Belém amanhã. Ah, vai para Belém? Ah, que bom. Faça uma boa viagem. Eu ainda não conheço Balde Belém, não 15. quero conhecer também assim que tiver oportunidade. Mas, Sérgio, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, né, no Minas Turismo Gerais aqui, né, fazendo esse bate-papo, contando um pouquinho aí do nosso trabalho aí nesses mais de 20 anos de turismo, né? Esse novo trabalho também lá fora, lá em Portugal, que a gente está desenvolvendo aí, ajudando os brasileiros aí a fazer o reconhecimento da nacionalidade, né, com a Travessia Cidadania, o Vem para Portugal também, para a gente levar também mineiros e brasileiros para conhecer mais Portugal, porque Portugal, que por incrível que pareça, tem muito brasileiro que não conhece Portugal, já viajou por diversos países e não visitou Portugal, e quando chegam lá se surpreendem, assim, é um país incrível, né? Tem muitas coisas, a comida, né? Tanto é que a gente foi lá, né? Escolheu para morar, viver, ter essa experiência, né? Comida maravilhosa, o clima agradável, as pessoas, os portugueses, né? Diferente que às vezes sai aí nas notícias, né? Os portugueses são muito educados, muito gentis e atenciosos. Então, assim, a gente tem tido uma experiência fantástica de estar e viver lá, né? E sempre estamos aqui, né, participando, revendo os amigos, familiares e participando também dos eventos, fazendo negócios, né? A gente gosta muito disso, né? Fazer esses encontros e esses bate-papos, assim, com os amigos aí de longa data. E obrigado mais uma vez, Sérgio, pela oportunidade. A Luana depois vai deixar os canais aí para o pessoal seguir sobre os eventos que a gente está participando essa semana, e é isso. Obrigado aí a você que esteve nos acompanhando nesse bate-papo aí. Comenta depois aí o que você achou do bate-papo. Se tiver alguma outra dica, manda para a gente mensagem, compartilha com os amigos e vamos lá. Isso. Muito obrigado, Luana. Eu que agradeço e convidar mais uma vez para a palestra que eu vou fazer na quarta-feira, agora, dia 11 de junho, às 18 horas, lá no Museu Mineiro, sobre raízes portuguesas, né? O evento é gratuito, só retirar ali o convite pela Simpla. E essa palestra faz parte da programação da Festa Portuguesa, né, que é realizada pela Câmara de Comércio de Portugal no Brasil. E a gente está muito feliz de divulgar um pouquinho aí também da Travessia Cidadania, além do turismo de Minas. E as nossas redes sociais, mais uma vez, é @Travessia Cidadania e @Luana Bastos Cidadania. Anotou? Se não anotou, volta o YouTube aí, pega de novo aí. Hoje estivemos aqui com Madem Couto e Luana Bastos para informar esse tema pertinente, que foi até destacado aqui, um assunto relevante para você que queira ter cidadania portuguesa, cidadania italiana, cidadania espanhola e outras que ela vai tentar, né, gente? Não é falar assim, ó, Luana, foi no programa do Sérgio, não conseguiu. Gente, tentar, desde que a documentação, o Bar está tentando 3 anos ter uma lá. E está lá na Europa, lá o dia inteiro, lá cutucando lá no computador, lá, documento para cá, documento para lá.
A gente te agradece. Boa viagem. Voltem lá para Portugal, mas em breve volta para cá para a gente tomar um chá com torrados, um torresminho, né, Mado? Mado, nós tivemos em 10 dias 2 vezes em Ouro Preto. É mesmo. Foi. Só de Ouro Preto nós somos 2 vezes só esses últimos 10 dias. Gente, um abraço. Tem mais um recado, Mado? Pode falar. Tá ótimo. Mado, quem fala mais é a Luana. A Luana, mulher, né? Fala mais. Mas o Mado escreve bem para danar. Gente, um abraço e até o próximo programa. Semana que vem vamos trazer aqui Carlos Nunes, ator, e a Caete para falar sobre os projetos que o Rir é bom demais. Um abraço e boa semana a todos. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.